Salve, salve pessoal, eu sou o Guilherme, bem-vindo a mais um podcast. Hoje vamos falar de Lúcifer. Esse podcast será dividido em dois. Essa primeira parte vamos falar da pessoa Lúcifer em si, quem é ele e o que ele faz. E na segunda parte vamos falar do seriado Lúcifer, que é um grande sucesso na Netflix. Eu já ouvi falar sobre esse assunto, porque muitas pessoas, inclusive pastores famosos, comentaram sobre a possibilidade de estarem romantizando Lúcifer e que assistir a série é de algum modo adorá-lo. Eu discordo dessa opinião e penso que deixar de assistir é radical demais. Todavia, sempre é preciso ter cautela e conhecer aquilo que está assistindo, lendo e ouvindo. Por isso, meus amigos, todos vocês que estão ouvindo, vamos falar sobre essa pessoa que nos amedronta e ver de fato o que ele é. Na Bíblia temos dois textos, que segundo os estudiosos da angelologia, o estudo dos anjos, são textos que se referem a Lúcifer. O primeiro é bem claro, temos até o seu nome exposto, que é Isaías 14. Vamos ler esse texto. Se você tem uma Bíblia aí, pega ela agora e vamos ler esse texto. O texto aqui em si, a primeiro momento, se refere ao rei da Babilônia, que no caso é Nabucodonosor II, que foi o mais poderoso rei da Babilônia. É o mesmo rei que aparece lá no livro de Daniel. Aí chegamos aqui no verso 9, que tem um relato estranho de que o inferno se perturbou com a sua vinda, despertou os mortos, a sua soberba foi derribada e o som das violas também foi derribado. Até que no verso 12 temos uma lamentação que diz: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte, subirei às alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Isaías 14, a primeiro momento, não está se referindo ao anjo que teria desafiado a Deus, mas fala sobre a queda do rei da Babilônia. No judaísmo, Lúcifer não existe. Afinal, Lúcifer significa portador de luz, que provém da Vulgata, versão latina da Bíblia, que pode se referir a muitas coisas, como estrela da manhã, aos signos do zodíaco. Em 2 Pedro 1:19, esse nome, Lúcifer, se refere à aurora, e em Apocalipse 22:16, também temos esse mesmo nome, que se refere a Jesus Cristo. No judaísmo, não possui um ser todo malévolo, que combata contra o Criador. Para o judeu, o nome Lúcifer, que se acha nos profetas Isaías e Ezequiel, trata-se apenas de uma referência ao rei da Babilônia, como era conhecido. No catolicismo, São Jerônimo diz que Lúcifer era o nome principal do anjo caído. Seu nome em hebraico, Helel, deriva do verbo lamentar, pois ele lamenta a sua queda e a perda do seu brilho. Segundo o teólogo Oscar Quevedo, Isaías 14:12 é uma representação da queda do reinado tirânico de Nabucodonosor II, rei da Babilônia, e Lúcifer passa a ser identificado como uma ameaça divina meramente metafórica. Então, percebemos que Lúcifer pode não existir. Mas antes que você venha falar que estou falando heresia e que preciso me converter novamente, quero deixar claro que só estou expondo os fatos sobre Lúcifer. Isso não significa que eu não creio na sua existência, pois para mim, o texto mais forte e mais convincente acerca da sua existência é Ezequiel 28. E Jesus, em Lucas 10:18, fala que viu Satanás como raio cair do céu.
Lá em Ezequiel 28, a primeiro momento, estamos falando de um rei humano, Tiro, que foi um rei condenado fortemente pelos profetas bíblicos. Isaías 23, de 1 a 18, Jeremias 25, 22, Jeremias 27, de 1 a 11, Ezequiel 26, de 1 a 28, Ezequiel 19, Joel 3, 4, 8, Amós 1, 9. E esse Tiro ficou conhecido por construir a sua riqueza através da exploração de seus vizinhos. A cidade de Tiro era uma cidade cheia de comerciantes sem escrúpulos, cheio de idolatria e imoralidade sexual. Por isso, o profeta bíblico está repreendendo Tiro por seu orgulho, que é consequência da sua grande riqueza, sua capacidade estratégica e sua ganância insaciável. Contudo, em Ezequiel 28, a partir do verso 11, vemos alguém que é uma pessoa espiritual, que vai além de qualquer ser humano, pois não faz nenhum sentido um rei da terra, um ser humano, ter estado no Éden, ou ser o querubim ungido, ou estar no Monte Santo de Deus. E é nesse momento que temos a certeza de que a profecia se torna uma visão espiritual. E Deus usa esse momento para se lamentar e expor Lúcifer, pois esse querubim possui algumas características importantes, sendo elas: Ezequiel 28:12. Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Essas palavras significam que ele era a imagem perfeita da criação divina. Era o mais belo e inteligente dos anjos de Deus. Nele se encontrava a medida perfeita da criação, daquilo que Deus queria. Ele era o selo, o modelo de perfeição, que Deus substituiu com o ser humano, pois o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, que resulta aí numa inveja e ódio mortal de Lúcifer contra o ser humano. O texto também diz que este querubim estava no Éden, jardim de Deus, e toda pedra preciosa era a sua cobertura, e faziam parte dele, do seu cotidiano, os tambores e os pífaros, no dia em que ele foi criado. Então, o Ezequiel 28:13 demonstra que ele era coberto de todas as maravilhas e preciosidades do mundo material e também espiritual, além de ser o mestre da música. Ele vivia no brilho das pedras, no meio das águas transparentes, e habitou no paraíso até o dia da sua queda, o que lembra o mito de Narciso, da mitologia grega, um herói famoso por sua beleza e orgulho, que ironicamente não podia ver seu reflexo, senão morria, e quando viu seu reflexo na lagoa de Eco, ficou encantado por sua própria beleza e definhou. Ezequiel 28:14 diz que ele era querubim ungido para cobrir ou para proteger, e estava estabelecido no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras afogueadas. Um querubim é um ser angelical de primeiro lugar na hierarquia celeste, sendo apenas abaixo de Deus. O querubim tem 4 faces, sendo faces de touro, homem, leão e águia, e os seus corpos estão completamente cheios de olhos. Ezequiel capítulo 10. Mas Lúcifer era diferenciado, porque ele não era feio nem tenebroso. Ao contrário, ele era cheio de sabedoria, rodeado de esplendor e perfeito em formosura. Além disso, ele também foi ungido, o que significa que ele recebeu poder, autoridade, para estar diante da presença de Deus, andar no Monte Santo e guardá-lo. Então percebemos que ele é sedutor,
persuasivo, astuto e inteligente. Ezequiel 28:15 diz que perfeito ele era nos seus caminhos, até que se achou iniquidade. E aqui é o grande mistério, porque antes da sua queda, Lúcifer era de fato uma bela criatura e foi o mais poderoso de todos os anjos. A frase querubim guardião, no verso 16, indica que Lúcifer era o anjo que guardava a presença de Deus e estava sempre na presença do Criador, e que ele fora criado perfeito e habitava no lugar que não havia pecado, até que se achou iniquidade nele. Essa palavra iniquidade significa maldade, perversidade, hostilidade, ódio, malignidade, ruindade, antipatia, crueldade, aborrecimento. Então, esses sentimentos foi encontrado nele, em seu interior. Além disso, ele também foi profano e se exaltou. Ezequiel 28:16 e 19. E ele também cobiçou o trono. Ezequiel 28:2, Isaías 13, 14. E com certeza foram esses sentimentos que levou à sua queda. Pois no céu não habita pecado, e Deus não divide a sua glória com ninguém. Isso nos passa uma grande lição, mostrando que às vezes a grande prosperidade, a beleza, a sabedoria, o poder, quando se misturam com a soberba, nos levam à presunção. E até mesmo o querubim foi envolvido nesse sentimento e se desligou do contato amoroso de Deus, tornando seus poderes sobrenaturais uma forma de se arruinar a si mesmo e decretar sua própria e eterna destruição. Então concluímos que a queda de Lúcifer foi por causa da sua revolta deliberada e a escolha dos seus próprios interesses, da sua ambição, da sua vaidade, do seu descontentamento com aquilo que tinha e da sua inveja de querer ter o que os outros tinham. Muitos anjos o acompanharam, 1/3, segundo os estudiosos, e eles perderam a sua santidade original e se tornaram corruptos em natureza. Muitos deles foram lançados no inferno e estão acorrentados até o dia do juízo. 2 Pedro 2:4. Pois o inferno não foi criado para nós, os seres humanos, e sim para o diabo e seus seguidores. Mateus 25:41. Contudo, alguns anjos caídos ainda permanecem em liberdade e trabalham em oposição à obra de Deus e dos anjos bons. Lúcifer também está em liberdade, ele não está no inferno, e ele habita e vive no ar. Efésios 2:2. Ele se tornou o príncipe das trevas. Efésios 6:12. E ele anda sobre a terra e passeia por ela, como ele mesmo diz em Jó 1:2. Deus criou Lúcifer não como diabo, mas como um anjo santo. E este originou o pecado por meio da sua desobediência, transformando-se assim no perverso diabo de hoje. Com a sua queda, o céu celebra, mas a terra lamenta. Apocalipse 12:12. E para finalizar, vamos levar em consideração algumas coisas sobre este ser, sendo elas: primeiro, Lúcifer hoje é chamado de Satanás, que significa inimigo, adversário, oponente, acusador. Ele se tornou o inimigo dos homens, e seu único propósito é matar, roubar e destruir. João 10:10. Todavia, ele ainda busca adoração. Mateus 4:9. E a Bíblia mostra os seus outros nomes, que são dragão, Apocalipse 12:7. Diabo, que significa difamador, 1 Pedro 5:8. Ele é homicida e mentiroso, pai da mentira, João 8:44. Sedutor,
Apocalipse 20:10. Príncipe do mundo, João 12:31. Príncipe da potestade do ar, Efésios 2:2. Destruidor, Apocalipse 9:11. Tentador, Apocalipse 4:3. Maligno, Mateus 13:38. Deus deste século, 2 Coríntios 4:4.